Boa tarde, meu nome é Vitor Passos, nós estamos aqui para a nossa 10ª aula de estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que você assista para que você não fique perdido na aula de hoje, ok? Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo para que você seja notificado todas as vezes que nós publicarmos algum vídeo. Compartilhe esse vídeo também com aqueles que você acha que teriam interesse em conhecer um pouco mais da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Bom, hoje nós estamos indo para a nossa 10ª aula. Na aula passada, aula de número 9, nós finalizamos o versículo 4 de Romanos capítulo 1, né? Nós terminamos de estudar. A última coisa que estudamos foi aquela expressão, Jesus nosso Senhor. Eu vou ler novamente Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 4 e em seguida o verso 5 que nós vamos estudar na aula de hoje. Vamos lá? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Na última aula nós estudamos o clímax dessa declaração, essa expressão Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí o apóstolo Paulo continua, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então aqui no versículo 5, quando o apóstolo Paulo fala pelo qual recebemos a graça e o apostolado, ele está fazendo memória, ele se lembra de quem ele era, né? Nós estudamos nas primeiras aulas de que o apóstolo Paulo, antes chamado Saulo, era um homem perdido, um homem pecador, cheio de pecado, cheio de falha, um perseguidor da igreja, um perseguidor de Jesus Cristo, que não tinha discernimento espiritual, andava errante, cometendo as piores atrocidades e o pior de tudo, em nome de Deus. Mas ele recebeu uma graça do Senhor Jesus Cristo. Ele teve um encontro com Cristo. É por isso que ele diz, pelo qual recebemos a graça. E essa graça transformou a sua vida por completo. Então, em todo tempo, ele rememora isso, ele se lembra disso, ele se deleita nessa graça que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo, que mudou para sempre o curso da história dele, mudou para sempre suas atitudes, seus pensamentos, enfim, a sua identidade, quem ele era, né? Além dessa graça, o Senhor Jesus Cristo ainda lhe outorgou o apostolado, né? Por isso ele diz, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Em aulas anteriores também nós já estudamos o que é esse cargo, né, de apóstolo que o apóstolo Paulo recebeu de Jesus Cristo. E foi pelo próprio Cristo que Paulo recebeu o apostolado, né? Foi de Cristo. Atos capítulo 9, versículo 4 a 5, vamos lembrar. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa é aquela passagem que Paulo está no caminho para Damasco para perseguir os cristãos e ele tem um encontro, escuta a voz do Senhor Jesus Cristo e já aí cai por terra lhe chamando de Senhor, né? Nesse momento a sua vida é transformada e ele recebe o ministério apostólico de Jesus Cristo. Bom, e no que consiste esse apostolado, né? Essa graça e esse apostolado, o que eles mudaram na vida do apóstolo Paulo? Olha o que ele diz, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, aí está a resposta para a nossa pergunta, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Para a obediência da fé. Essa expressão ela é citada aqui em Romanos capítulo 1, versículo 5, né, obediência da fé, mas ela é repetida lá em Romanos capítulo 16, versículo 25 e 26. Vamos ler. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Então essa expressão ela está no iniciozinho da carta, Romanos capítulo 1, versículo 5, e lá no final da carta também, Romanos 16, né, lá no versículo 26. Então, tem alguma coisa que o apóstolo Paulo quer nos ensinar com essa expressão, obediência da fé. Tá no início, ele introduz e no final ele faz questão de relembrar. Não podemos
passar de largo, passar superficialmente por essa expressão e perder o conteúdo, a revelação que ela contém. Bom, o que significa, afinal de contas, então, essa obediência da fé, né? Primeiro eu quero dizer o que ela não significa somente, né? O apóstolo Paulo, quando ele diz obediência da fé, alguns de nós poderíamos concluir que ele estava se referindo à obediência que se segue a todo aquele que se torna cristão. Não é verdade? Todo aquele que recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador deverá obedecê-lo, né? Obedecer os mandamentos, a Bíblia Sagrada, enfim, todas as leis de Deus devem ser obedecidas pelos cristãos. Mas o apóstolo Paulo, a obediência a que ele se refere, a obediência da fé, não é só isso, tem um significado mais profundo. Ele nos diz aqui que essa graça e o apostolado que ele recebeu tem como propósito chamar as pessoas, as gentes de todo mundo, para a obediência da fé. Foi para isso que ele recebeu essa graça e esse apostolado, né? Bom, para a gente entender melhor essa expressão, obediência da fé, a gente precisa estudar um pouco melhor o conceito de pecado, né? E um entendimento falho do conceito de pecado pode ser, inclusive, um problema na evangelização atual, né? O que é pecado? A gente já viu em aulas anteriores que pecado é não glorificar a Deus. E de que forma nós não glorificamos a Deus? Todas as vezes que nós o desobedecemos, nós estamos retendo a glória, nós estamos lhe negando a glória que é devida. Então a essência do pecado é desobediência. Talvez se a gente tivesse que conceituar pecado em uma palavra, a gente poderia usar a palavra desobediência, né? A gente não pode entender o pecado de uma maneira superficial. O pecado não é só aquilo, sabe, que atrapalha a minha vida, que traz consequências muito ruins e desastrosas, tanto para mim, para as pessoas que eu amo, algo que eu sei que vai me destruir, mas que eu não consigo deixar de praticar. Não é só isso o pecado. Essa é uma das consequências do pecado, né? Mas ele não é só isso. Mas tem pessoas que pensam dessa forma, que o pecado é apenas esse problema que bagunça a vida delas. E por isso, quando elas ouvem dizer que Jesus Cristo pode resolver esses problemas, elas correm para Cristo, como se o Evangelho fosse apenas um método, uma forma de resolver os seus problemas, sabe, de organizar a sua vida e de lhes aliviar a dor, né? Mas não é exatamente isso, né? Graças a Deus que o Senhor Jesus, além de nos livrar do pecado, nos perdoar e nos salvar, é verdade. O Evangelho nos apresenta aí uma série de ferramentas, todo o poder de Deus que nos ajuda mesmo a organizar a vida e tornar as consequências do pecado mais confortáveis, sabe? A nossa vida fica muito mais leve e a graça de Deus organiza tudo. Mas o Evangelho não se propõe somente a esse conforto, né? Vamos dizer assim. Então o pecado, na essência, é uma rebelião contra Deus. É se recusar a ouvir a sua voz. É lhe dar as costas, como se a gente dissesse: não lhe reconheço como Deus, não vou ouvir a sua palavra e muito menos obedecê-la. Não vou lhe dar a glória que você merece, né? Inclusive, existem pessoas que não se consideram pecadoras porque não entendem o que é pecado. Para essas pessoas, pecado é somente se prostituir, se drogar, não pagar os seus impostos, deixar de fazer orações frequentes. E por isso essas pessoas, simplesmente pelo fato de pagar impostos, fazer orações frequentes, nunca ter cometido adultério, sempre ter respeitado seus pais, não falar palavrão, essas pessoas não se consideram pecadoras, porque elas não enxergam a essência do pecado. Elas ainda não perceberam que pecado é desobedecer a Deus, é não lhe prestar a glória devida, ok? E por isso essas pessoas se equivocam achando que não são pecadoras, quando na verdade elas são pecadoras sim, né? Se a pessoa não dedica a sua vida a glorificar a Deus, a se render aos seus pés, obedecer todos os seus mandamentos, ansiar com toda a sua alma, com todo o seu entendimento em lhe glorificar e fazer a sua vontade, a vida socialmente dessas pessoas não vai lhes ajudar em nada quando se trata de pecado. Ainda assim, elas são terríveis pecadores como todos os outros, né? Bom, quer ver uma coisa? Vamos retornar lá no início de tudo para a gente entender um pouco mais esse conceito de pecado. O pecado original cometido no Jardim do Éden não foi uma relação sexual ilícita, não foi bruxaria, não foi
um homicídio, derramamento de sangue, não foi nenhum desses pecados, digamos assim, mais escandalosos que a gente costuma condenar com mais veemência, né? O pecado original consistiu no fato de que o homem simplesmente parou de ouvir a Deus e o desobedeceu, né? O homem lhe deu as costas e comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia uma ordem simples: pode comer todo o fruto de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi precisamente isso o que o homem fez e cometeu o pecado. Tá vendo como o pecado ele é muito mais profundo do que a gente imagina? A coisa ela é muito mais complexa do que se imagina. Não tem tanto esse aspecto de moralidade como a gente quer fazer crer. Tem muito mais a ver como a maneira que a gente encara Deus, a sua glória, e como nós lhe prestamos ou não obediência, né? Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então o pecado é exatamente isso, essa inclinação maligna da carne que não se sujeita à lei de Deus, que não lhe obedece, ou seja, que é desobediente, ok? E se o pecado é desobediência, o que nós devemos fazer? Obedecer, né? Se o pecado é essa recusa em ouvir a Deus e lhe fazer a sua vontade, o que nós devemos fazer? Ouvir a Deus, fazer a sua vontade, obedecê-lo, obedecer a sua palavra. E é exatamente para isso que o Senhor Jesus Cristo concedeu a graça e o apostolado para o apóstolo Paulo, para a obediência da fé, ou seja, para que nós ouçamos o que Deus diz acerca do seu Filho. Foi para isso que o apóstolo Paulo recebeu esse encargo especial do Senhor Jesus Cristo, para chamar todos à obediência da fé, para ouvirem o testemunho de Deus na pessoa do seu Filho, resolvendo esse problema do pecado. Ok? Romanos capítulo 6, versículo 17. Mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregue. Então veja aqui que nesse versículo a Bíblia está nos falando não da obediência de um mandamento específico, não é a obediência que segue a vida de todo cristão, mas obedecestes de coração à forma de doutrina. É como se a gente abraçasse o Evangelho com todo o nosso coração. É como se a gente chegasse diante de Deus e da sua palavra, nos curvássemos e disséssemos: nós aceitamos, nós nos sujeitamos, nós obedeceremos a toda essa forma de doutrina, porque damos atenção ao que o Pai diz a respeito do seu Filho. Tá certo? Então o apóstolo Paulo se refere à fé como sendo a própria obediência à palavra de Deus, ou seja, ao Evangelho do seu Filho. Bom, então, obediência da fé, recapitulando, é uma obediência cujo próprio fundamento é a fé. A essência dessa obediência é crer no Evangelho, ok? O melhor texto bíblico para a gente ilustrar isso está lá em Romanos capítulo 10, versículo 1 a 4, quando o apóstolo Paulo está se lamentando pelo fato de que os judeus não receberam o Evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então o apóstolo Paulo aqui ele está, se lamentando pelos seus irmãos da pátria de Israel, porque ele fala que, na verdade, eles têm zelo de Deus, eles têm vontade de obedecer, mas eles não têm a obediência da fé, porque eles tentaram estabelecer a sua própria justiça pelas obras da lei e não creram no Filho de Deus, que é a própria justiça divina. E por isso mesmo eles não alcançaram essa obediência da fé. Bom, vou dizer de novo. Os judeus eles têm zelo em obedecer cada um daqueles mandamentos, mas não é a essa obediência que o apóstolo Paulo se refere. Ele está falando da obediência da fé. É aquela obediência cujo fundamento é a fé no Filho de Deus, por meio do qual nós recebemos a justiça que vem do alto, ok? Porque, afinal de contas, como diz a última parte de Romanos 10, 1 a 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, ok? Então a obediência da fé é crer no Evangelho, é aceitá-lo, é se submeter a ele. Olha o que diz João capítulo 6, versículo 28 e 29.
Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então você que está sedento em praticar obras de caridade, em fazer a obra de Deus, olha o que o Senhor Jesus Cristo nos diz aqui nesse versículo. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A primeira obra que nós devemos praticar, essa é a obra de Deus, crer no Filho enviado pelo Pai, ok? Novamente, a obediência da fé, né? Que nós creamos naquele que Deus enviou. Quer ser obediente? Quer saber exatamente o que fazer? Creia no Filho de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Então, olha aí, o principal mandamento aqui é crer no nome do Senhor Jesus Cristo. E em seguida que nós amemos uns aos outros, ok? Bom, o apóstolo João então confirma que o mandamento é a obediência da fé, que creiamos no Senhor Jesus Cristo. Se você não crê, você já é desobediente. Não precisa praticar adultério, praticar bruxaria, mentira, falso testemunho, divórcio, homicídio, nada disso. Quem não crê no nome do Filho de Deus já é desobediente e já está cometendo pecado, ok? Bom, vamos aqui ver a centralidade da questão, novamente o apóstolo João que nos ensina. 1 João 5, 9 a 13. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Não há outra conclusão diante de todos esses versículos bíblicos que foram lidos aqui, né? Todo aquele que não crê no Filho de Deus chama Deus de mentiroso, constitui o Pai como mentiroso, porque o Pai deu testemunho do Filho e colocou a vida eterna no seu próprio Filho, de forma que todo aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. Então essa é a maneira de nós encararmos o Evangelho. Nós temos que crer no Evangelho, porque é o testemunho dado pelo Pai para a nossa salvação. Quem não crê no Evangelho chama Deus de mentiroso. Então o Evangelho não é somente aquilo que vem organizar a minha e a sua vida. Não é simplesmente aquilo que vem tirar o drogado das drogas, o prostituto da prostituição, o beberrão da bebedice, o adúltero do adultério. Não é isso. Temos que crer no Evangelho porque é o testemunho do Pai acerca do Filho. Ele nos exige isso para a salvação. Creia no nome do Filho de Deus. Quem não crê chama Deus de mentiroso, é desobediente e comete pecado escandaloso. A verdade é que todos nós cometemos pecados, cada um de acordo com as suas fraquezas. E todos aqueles que, depois do julgamento final, acabarem indo para o inferno, vão ter seus pecados particulares lá para prestar conta. Mas um deles, um pecado, todos eles vão ter na conta, que é que eles não creram no Filho de Deus, tendo a crer que as pessoas não serão condenadas tão somente pelos seus pecados particulares, pelos crimes que cometeram, mas porque rejeitaram a absolvição que estava no Senhor Jesus Cristo, o qual eles rejeitaram, não creram, desobedeceram a Deus e cometeram um pecado escandaloso. Então é por isso que o apóstolo Paulo fala que ele recebeu a graça e o apostolado do Senhor Jesus Cristo para a obediência da fé, para chamar as pessoas a crerem no Senhor Jesus Cristo e receberem assim salvação, ok? Eu vou finalizar nossa aula por aqui e na próxima oportunidade a gente continue. Um grande abraço, fique com Deus, que Deus nos abençoe.